nas nossas duas próximas aulas, nós vamos trabalhar com ligações químicas em compostos organometálicos. Então, na aula de hoje, a gente tem aí ligações químicas envolvendo as carbonilas, as fosfinas e as nitrosilas, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai abordar, então, essas ligações químicas em compostos organometálicos envolvendo carbonila, fosfinas, fosforados, né? Não só fosfinas, e nitrosilas, tá? Então, os compostos carbonílicos, tá? Compostos de metal carbonila, do bloco D, eles são a classe mais antiga, tá? E talvez a mais estudada dentre os organometálicos. São materiais de partida para uma grande variedade de complexos, né? Então, são muito reativos. Então, essa carbonila ela pode ser facilmente substituída por um grande número de outros ligantes. Então, ela labiliza muito fácil e as que ficam estabilizam bem o complexo. Então, algumas saem, entram outros ligantes, as carbonilas que restam no complexo estabilizam bem, né, esses complexos, principalmente contra a oxidação e decomposição térmica. Tá? Então, aqui a gente tem vários exemplos aí de complexos, de compostos organometálicos contendo metal carbonila. Então, são inúmeros complexos de partida aí, né, utilizados em síntese de outros complexos. Tá? Principalmente o hexacarbonil cromo, pentacarbonil ferro, né, o tetracarbonil níquel, são muito utilizados aí como compostos de partida, né, para a síntese de outros complexos de cromo, ferro e níquel. Então, aqui eu apresento um diagrama, né, do orbital molecular para a molécula de CO. Né? O CO é um típico ligante doador sigma, né? Então a gente vê aqui que ele faz uma doação sigma e ele tem a característica também de ser um pi aceptor. Tá? Então aqui a gente tem aqui, né, o orbital sigma antiligante preenchido, então aqui ele pode fazer a doação, né, e ele tem orbitais pi antiligante vazios para receber a retrodoação. Então, ele doa sigma e recebe pi. Então, é um sigma doador e um pi aceptor. Tá? Então, o lobo do orbital HOMO, né? O lobo do orbital HOMO aqui está centrado no carbono. Então, é o carbono que faz a ligação com o metal, certo? E esse carbono tem um par de elétrons. Depois a gente vai ver ali no próximo slide, tá? E ao mesmo tempo, ele possui lobos dos dois orbitais LUMO localizados no carbono e no oxigênio. Então, aqui, os lobos do orbital LUMO, né, localizados no carbono e no oxigênio, que recebem, então, os elétrons do metal a partir dos orbitais pi antiligantes vazios. Tá? Então, aqui, uma representação de como é a ligação, né, a coordenação da carbonila ao metal. Então, aqui uma representação da carbonila, né? A gente vê aqui os pares de elétrons num orbital antiligante no carbono, né? E aqui o par de elétrons num orbital ligante aí do CO, né? Então, a gente vê aqui de novo, né? Então, a gente tem aqui, ó, dois orbitais sigma ligantes e dois orbitais pi ligantes. Então, aqui a gente tem as três ligações, a ligação sigma e as duas ligações pi, da tripla ligação, e ainda um par de elétrons em orbital ligante. E o par de elétrons do orbital antiligante está no carbono. Tá?
E aqui a representação, então, da doação e da retrodoação. Então, na doação sigma, orbital sigma antiligante ocupado do carbono, né, do CO no carbono, doa elétrons para o orbital vazio D do metal. Orbital D vazio do metal. E o metal devolve densidade eletrônica, né, através de uma retrodoação π, né, a partir de um orbital D ocupado do metal, para o orbital π antiligante vazio do CO. Então, é uma interação aí tipo base e ácido de Lewis. Tá? Deixa eu puxar aqui para vocês um desenho, uma estrutura de ressonância, né, como funciona, né, na carbonila. Se eu não botar a caneta. Tá, aqui. Ressonância. Então, na carbonila livre, a gente tem o seguinte, né? A gente tem o carbono, tripla oxigênio, par de elétrons no carbono, par de elétrons no oxigênio, tá? Uma carga, com isso, uma carga positiva aqui no oxigênio e uma carga negativa no carbono, tá? E isso está em ressonância com a carbonila com dupla ligação, 2 pares de elétrons aqui, né, e o par de elétrons aqui. Tá? Então, essa é a ressonância que aparece nas duas formas aí da carbonila livre. Tá? Então, ela está sempre entre uma dessas formas, ou num extremo, ou no outro, ou no intermediário. No caso da coordenação com o metal, né, então a gente tem um metal com uma densidade de carga negativa, né, ligado ao carbono com a tripla, tá? Oxigênio positivo, par de elétrons. Tá? Então, a gente tem aqui os elétrons dessa ligação podem migrar para cá, para o oxigênio. Né? Daí a gente tem essa estrutura de ressonância aqui com o metal, carbono. Aí o carbono fica positivo, metal negativo, dupla, oxigênios, 2 pares, tá? E ainda pode acontecer daí essa densidade positiva aqui do carbono para o metal, e eu tenho uma outra estrutura aqui, né, seguindo metal, dupla, carbono, dupla, oxigênio, tá? E o par. Ok? Então, esse tipo de ressonância, esse tipo de estrutura é evidenciado, né, por espectro do infravermelho. A gente vai ver a seguir, né? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que eu tenho uma situação extrema, onde eu tenho uma carbonila com ligação tripla. O que acontece com estiramento, né? Então, eu tenho uma alta energia aqui, né, dessa ligação, carbono-oxigênio, e uma alta frequência de vibração. Tá? Quando aumenta a retrodoação, né, aumenta a retrodoação do metal para a carbonila, aumenta o caráter dessa ligação aqui, né? Aumenta a ordem dessa ligação. Então, com o aumento da retrodoação, aumenta a ordem dessa ligação e diminui a ordem dessa ligação. Então, fica uma ligação aqui menos energética, né? Uma interação carbono-oxigênio menos energética, e ele vai vibrar em regiões de menor frequência no espectro do infravermelho. Tá? Então, essa informação é bem importante para vocês, né, para que a gente possa fazer, a gente vai fazer alguns exemplos de comparação, né, como que a gente esperaria, como é que a gente espera, né, que vibre, em que região do espectro vibraria a carbonila, né? Certo? Então, o efeito sinérgico aí resulta numa ligação covalente quase dupla,
né? Então, aqui do metal para o carbono, quase dupla. E curta entre os átomos de carbono e o metal. Então, a remoção dos elétrons do metal pelos ligantes explica a estabilização do metal carbonila em baixos estados de oxidação. Tá? Então, quando eu tenho outros ligantes envolvidos no metal carbonila, então, como eu falei lá no início, o metal carbonila é geralmente um complexo de partida, e aí ocorrem substituições dessas carbonilas por outros ligantes. Esses ligantes podem também retirar a densidade eletrônica do metal, tá? E isso estabiliza os metais carbonila com baixos estados de oxidação. Tá? Eu tenho também diferentes modos de coordenação das carbonilas nos metais, né? Então, eu posso ter carbonila terminal, que é esse caso que a gente viu. Tá? E quando eu tenho uma fraca retrodoação, a carbonila terminal tem uma alta energia aqui, né? Então, tripla ligação carbono-oxigênio. Se eu tenho uma ponte dupla, uma carbonila, eu posso ter uma carbonila em ponte dupla com dois metais, né? E aí a ligação carbono-oxigênio passa a ser dupla. E se eu tiver uma ponte tripla, né? Então a carbonila fazendo uma ponte com três metais, aí eu fico com uma ligação simples carbono-oxigênio. Isso a gente vai ver também, né, no infravermelho. Vai mudar as frequências de vibração aqui da carbonila. Então, olha só. Para a carbonila livre, CO livre, né, monóxido de carbono, eu tenho, na região do infravermelho, vai vibrar em 2.143 centímetros na menos 1. Tá? Quando eu tenho uma carbonila terminal, né, eu tenho aqui na região de 2.000, em torno aí de 1980, 2.000. Tá? As carbonilas em ponte dupla, né, aqueles compostos que têm carbonila em ponte dupla, vão aparecer na região aqui entre 1800 e 1900, em torno aí de pouco abaixo de 1800 até 1900. Tá? E as carbonilas em ponte tripla, né, abaixo aí de 1800 até 1600. Tá? Então, isso que a gente espera nos espectros de infravermelho, quando eu tenho carbonilas em ponte. E também, isso explica também quando eu não tenho carbonila em ponte, né, o deslocamento da banda de carbonila explica a força da retrodoação, né, do metal para o carbono, né, justamente pelo caráter da ligação aqui carbono-oxigênio de tripla para simples. Então, aqui a gente vê um espectro aí de infravermelho, onde tem um composto que apresenta carbonilas em ponte e apresenta carbonilas terminais. Tá? Então, um dímero de ferro aí, com CP e carbonila. E a gente vê aqui duas frequências de vibração para as carbonilas terminais, em torno de 2.000, né? 2.000, 1950, e a carbonila em ponte em 1.800. Tá? Então, um pouco mais baixa, né? Então, um caráter de dupla ligação aqui para essa ligação carbono-oxigênio, caráter de tripla ligação para essa ligação carbono-oxigênio na carbonila terminal. Tá? Outra situação que acontece é a carga do metal afetando a frequência de estiramento CO. Tá? Então, se a gente olhar para esses exemplos aqui, ó, eu botei aqui também para chamar atenção, né, o CO livre, né, que é 2143, né, e aqui eu tenho 5 compostos organometálicos, metal carbonila aí, e a particularidade deles é que todos eles têm a mesma configuração eletrônica, né, do orbital D, tá? Ou seja, todos têm a mesma densidade eletrônica do metal. Qual é? Né? Então, se eu tenho ferro carbonilas, né, ferro 2+, né, eu tenho D6. Ferro do grupo 8, 2+, D6. Manganês, grupo 7, manganês+, D6. Cromo, grupo 6, cromo 0, D6. Vanádio,
grupo 5, vanádio menos 1, né? Então, D5 mais um elétron, D6. E titânio, grupo 4, titânio menos 2. Tá? Então, D4 mais 2 elétrons, D6. Todos eles D6, todos eles com a mesma densidade eletrônica, tá? Todos eles com a mesma quantidade de elétrons disponíveis para retrodoar para a carbonila. Então, para a carbonila. Então, eu teria, para todos eles, a mesma capacidade de retrodoação, né? Porque todos eles têm a mesma densidade eletrônica. A questão é que a carga do metal vai estar afetando a frequência de estiramento. Metais com carga positiva maior, né, vibram em regiões, frequências mais altas, tá? E eu tenho uma maior retrodoação, tá? E metais com carga negativa, né, eles vão vibrar em regiões mais baixas, né, em menores frequências do infravermelho, tá? As ligações mais fracas também, né? Deixa eu colocar aqui. Ligações mais fracas, como a gente viu antes ali, das carbonilas em ponte, mais fracas, vibram em frequências mais baixas. Tá? Outra questão aqui é que quando aumenta a retrodoação, quando aumenta a retrodoação, o que eu tenho? Eu tenho que a ordem da ligação metal-carbono aumenta e a ordem da ligação carbono-oxigênio diminui. Tá? Então, quanto maior a retrodoação, eu vou para o extremo onde eu tenho metal dupla carbono, dupla carbonila. Tá? Maior retrodoação. Então, maior retrodoação. Quando eu tenho menor retrodoação, eu tenho esse outro extremo aqui, né? Vou para esse outro lado. Menor retrodoação. Tá? Faltou oxigênio aqui. Tá? E aí, lá no infravermelho, eu vou conseguir ver essa diferença aqui. Tá? Aqui, mais para a região de 1.700, 1.800. Aqui, mais para a região de 1.900, 2.000 centímetros na menos 1. Certo? Agora, vamos ver alguns exemplos, né? Outros exemplos. Aqui eu tinha uma série de compostos metal-carbonila, né? A particularidade deles era variar o metal, mas manter mesma densidade eletrônica. Agora eu tenho aqui outros exemplos. Tá? O mesmo... aqui está errado. Então, aqui é irídio também, tá? Irídio. Tá? Irídio, como os outros, tá? Então, é o mesmo metal, irídio, tá? Então, irídio com 3 carbonilas e 3 flúors, irídio com 3 carbonilas e 3 bromos, e irídio com 3 carbonilas também, tá? 3 carbonilas e 3 metilamina, tá? De metilamina, ok? Então, o que eu tenho aqui? Todos eles com a mesma configuração eletrônica, certo? Eu tenho aqui um ligante fluoreto, um ligante brometo, ou 3 ligantes, né? Brometo, e aqui 3 ligantes NMe2-, tá? Então, irídio, grupo 9 da tabela periódica, grupo do cobalto. Então, eu tenho todos eles D6, tá? O que está mudando aqui, né? Então, quando
eu tenho grupos CO substituídos por ligantes que não têm capacidade de aceitar a retrodoação, né? Então, imaginem que eu tivesse um irídio com mais carbonilas, a possibilidade de retrodoação. E aí essas carbonilas saem substituídas por outros ligantes, tá? E se esses ligantes não têm capacidade de receber elétrons por retrodoação, essa retrodoação vai ser dada mais fortemente para as carbonilas que restaram. E é justamente o que acontece aqui, né? Eu tenho ligantes pi doadores, tá? Ligantes pi doadores e não pi aceptores. Vocês acabaram de ver isso com a Silvana, né? Lá nas aulas de TOM, tá? Quando vocês estudaram lá o desdobramento do campo lá na TOM, né? Para ver, para explicar ali por que o flúor, por exemplo, é um ligante de campo fraco, enquanto o CO é um ligante de campo forte, né? Então, vocês viram que, enquanto o CO é um pi aceptor, o flúor é um pi doador, tá? Então, por ser um pi doador, ele tem um desdobramento menor do campo. Vocês viram lá na teoria do orbital molecular, tá? Então, esses três ligantes são pi doadores, tá? E a capacidade de doação deles, né? Qual é? O brometo doa mais que o fluoreto, que doa mais que o NMe2. Tá? Certo? Então, eu tenho ligantes mais pi-doadores. Eles vão colocar mais densidade eletrônica no metal, tá? E essa densidade eletrônica vai acabar sendo retrodoada para a carbonila, para as carbonilas que restaram. Então, o que vocês acham que vai acontecer com a frequência de estiramento aí das carbonilas que restaram? Se eu tivesse, por exemplo, mais carbonilas, né, e menos esses ligantes, né, eu teria um caráter de retrodoação, tá? Agora, se eu troco as carbonilas por ligantes que doam elétrons, tá? As carbonilas que restam vão receber mais retrodoação. Se elas recebem mais retrodoação, elas vão ficar aqui com uma vibração em frequência mais baixa, né? Porque vai aumentar a retrodoação, vai aumentar o caráter, a ordem dessa ligação aqui, diminuir a ordem dessa ligação aqui. Tá? Então, isso é importante vocês gravarem bem, tá? Se aumenta a retrodoação, diminui a energia dessa ligação aqui. E ela vai vibrar numa frequência menor. Tá? Se diminui a retrodoação, aumenta a energia dessa ligação. Então, ela vai para o tripla, né? E essa aqui vai para simples, porque diminui a retrodoação. E aí ela vai vibrar numa região de mais alta frequência, mais alta energia, mais alta frequência. Então, de novo, se aumenta a retrodoação, é o que está acontecendo aqui, né? Porque eu estou substituindo por ligantes, né, que não recebem elétrons por retrodoação, são ligantes doadores, né, pi-doadores. Então, as carbonilas que ficam vão receber mais densidade eletrônica por retrodoação. Então, vai fortalecer essa ligação aqui e diminuir essa aqui, tá? A mesma coisa aqui embaixo, no segundo exemplo ali, né? Quem tem a menor energia CO no infravermelho? Tá? Quem tem a menor energia CO? Quem vibra numa menor frequência? Ou seja, quem tem uma ordem de ligação CO menor?
certo? Qual complexo tem maior retrodoação do metal para a carbonila? Porque aí vai ter uma maior retrodoação, uma menor energia nessa ligação e uma menor energia CO vai vibrar numa região de frequência mais baixa. Então, primeira coisa que eu vou analisar, a densidade eletrônica, configuração eletrônica do metal. Ferro, grupo 8, tá? Qual é o NOx do ferro? Qual é o estado de oxidação formal do ferro aqui? Só tem ligantes neutros. Então, o ferro é ferro zero, D8. Tá? Qual é o NOx do ferro neste complexo aqui? Estado de oxidação formal do ferro aqui. Ferro é D8. Eu tenho 2 ligantes aniônicos aqui. 2 brometos. Então, e o metal o complexo é zero, né? Não tem carga. Então, o ferro tem que ser ferro 2+. Ferro 2+ é D6. Tá? D6. E aqui eu tenho ferro com carbonila, 4 carbonilas e 2 amônias, tá? 6 ligantes neutros. Então, ferro 0, D8. Tá? Beleza? Então, começa por aí. Né? Eu tenho metais, o mesmo metal, mas com densidade eletrônica, né, configuração eletrônica diferente. Eu tenho mais elétrons no pentacarbonil ferro e no diamin, né, tetracarbonil ferro. Tá? D8. Certo? E aí, quem tem a menor energia CO? Aquele que tiver uma maior retrodoação. Tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou tirando as carbonilas, né? Estou tirando as carbonilas, colocando ligantes que não recebem elétron. Então, as carbonilas que ficam vão receber mais densidade eletrônica, tá? Vão receber mais densidade eletrônica. Acontece que eu tenho aqui, né, um D6, né, 6 elétrons. Então, mesmo que eu tenha um pi aceptor aqui, um pi doador, né, que é o brometo, né, a densidade eletrônica do metal tem menos elétrons, né, D6. Então, esse aqui vai fazer uma retrodoação menor. Então, a energia do CO vai ficar maior. Tá? Agora, eu tenho aqui uma amônia, né? A amônia, o que ela é? Ela é um ligante sigma, tá? Ela não é nem um pi aceptor e nem um pi doador. Ela é um doador sigma somente. Tá? Vocês viram lá também na teoria do orbital molecular, vocês viram, né, a diferença ali do desdobramento do campo, de um pi aceptor, de um ligante sigma, de um pi doador. Tá? Então, a amônia é um ligante sigma doador. Tá? Então, ela está doando mais densidade eletrônica, tá, para o metal, certo? Assim como as carbonilas também são doadores sigma, as carbonilas, tá? Só que as carbonilas são receptores pi, tá? Então eu tenho ferro D8, e aqui eu tenho 4 carbonilas que recebem densidade eletrônica, tá? Então o caráter da dupla ligação aqui é mais forte neste complexo aqui que está tendo uma maior retrodoação do que nesse aqui. Tá? Então, eu tenho uma menor energia da ligação CO neste complexo aqui. Tá? Neste complexo aqui. Certo? E, por fim, este último exemplo aqui, ó.
tá? Para aí com valores de vibração, de frequência de vibração, para a gente poder confirmar tudo isso, né? Então, eu tenho o hexacarbonilcromo e o tricarbonilcromo-diem, tá? O que é o diem? Você sabe o que é o diem? É um ligante quelato, né? É um ligante quelato. Então, é isso aqui, ó. H2N, NH2, tá? Então, no cromo, eu vou ficar aqui com o NH2, não, faltou aqui um pedaço, NH2 não, NH aqui, tá? NH e aqui NH2, tá? Então, o NH aqui, só um pouquinho que eu vou precisar apagar. Meu desenho aqui não tá legal. Tá. Então, o cromo, nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio. Tá. Então, H2, H2 e H, tá? E aí, CO, CO e CO. Tá? Então, esse é o tricarbonil, ou diem tricarbonilcromo. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho o hexacarbonilcromo, tá? E eu tenho este outro complexo. Eu estou trocando 3 carbonilas por um ligante diem, que é como se fosse amônia aí, né? Só que eu tenho 3 nitrogênios, né? Na mesma molécula, como se tivesse mal comparando, assim, indo para um extremo, 3 amônias, tá? Então, 3 ligantes sigma doador, tá? Então, restaram 3 carbonilas que vão receber com mais força a retrodoação do cromo, tá? Então, vai para um caráter de dupla ligação mais forte aqui, metal-carbono, e um caráter de ligação mais fraca, carbono-oxigênio. Então, reduzindo aqui a frequência de estiramento da carbonila, e aqui eu tenho uma frequência de estiramento do carbonila maior, tá? Essa é a questão aí principal da interação carbonila-metal, né, em metais carbonila. Certo? Então, isso que é importante que vocês tenham em mente. Tá? O que varia aí, o que está acontecendo quando troca os ligantes num complexo metal-carbonila. Então, tenho que olhar se o ligante é pi doador, pi aceptor, sigma doador, tá? E o que vai acontecer com as demais carbonilas que restaram nos complexos. Tá? Passando aí agora para complexos contendo ligantes fosforados. Tá? Ligantes fosforados podem ser fosfinas, podem ser fosfitos, fosfinitos. Tá? Eles são ligantes mais populares aí da química organometálica, tá? Mais até que as carbonilas. Tá? Então, apesar de eu ter uma série de compostos
metal carbonila, os ligantes mais populares, muito mais usados, são essas fosfinas, tá? Metal fosfina. Fosfina também é tóxico em relação a CO, né, mas são mais estáveis, né, são complexos mais estáveis que os metal carbonila, aí, o que torna os metais carbonilas ligantes mais complexos, mais tóxicos, tá? Então, os complexos com fosfina são muito mais utilizados. Além disso, ela tem um caráter que a gente vai ver agora, né, de modulação de propriedades tanto eletrônicas como estéreas, tá? São ligantes comerciais, fácil aquisição, esses ligantes fosfinas, fosforados, e eles formam complexos estáveis com a maioria dos metais do bloco D. Então, quase todos os metais do bloco D vão formar complexos estáveis com essas carbonilas, tá? Então, aqui, uma série de compostos, né, de fosfinas, tá? Não só fosfinas, mas tem fosfitos aqui também, mas, em geral, quando a gente fala do fósforo coordenado no metal, a gente generaliza para fosfina. Mas aqui, por exemplo, eu tenho alguns fosfitos aqui, né? Esses dois últimos aqui, né? Fósforo oxigênio, tá? Fosfito. Tá? Mas são as fosfinas mais comuns, mais importantes historicamente, das monofosfinas e as bifosfinas. Como que é a ligação aí do ligante fosforado com os metais? Então, os ligantes fosforados têm orbitais vazios de simetria adequada e de baixa energia, para que ocorra a sobreposição com os orbitais D preenchidos do centro metálico. Tá? Então, a primeira interação que acontece é a interação típica de um ligante pi-doador. Tá? O par de elétrons do fósforo, né? Assim como o nitrogênio, o fósforo tem um par de elétrons e doa para o metal. Tá? Então, a doação é clássica. Orbital S ocupado do fósforo, par de elétrons, para o orbital D vazio do metal. Tá? Então, eu tenho aí uma doação sigma. Para a interação π, que é a retrodoação π, tem duas abordagens para essa retrodoação. Tá? Tem uma abordagem mais clássica, que considera os orbitais D vazios do fósforo disponíveis para sobreposição com os orbitais D do centro metálico. Então, é essa primeira representação aqui. Né? Essa primeira representação aqui é a representação clássica, retrodoação π. Né? Orbital D ocupado do metal com orbital D vazio do fósforo. Tá? Então, essa é uma abordagem clássica. Uma abordagem mais moderna, né, invoca a retrodoação a partir dos orbitais D preenchido do metal, da mesma forma, né, só que para os orbitais moleculares sigma antiligante das ligações fósforo R, né, fósforo grupo substituinte. Então, aqui eu tenho uma abordagem mais moderna, onde eu tenho a doação né, do orbital D ocupado do metal, a retrodoação π, do orbital D ocupado do metal para os orbitais moleculares sigma antiligante das ligações, né, do grupo fosfino. Então, aqui também, aqui já faz uma representação mais moderna, né? Então, puxando aí para a segunda abordagem, a abordagem mais moderna, está mostrando aí, né, como é a doação sigma, né, orbital sigma preenchido da fosfina, para orbital D, ou até P, né, dependendo do metal, vazio do metal. Tá? E representado aqui no diagrama do orbital molecular, né, os dois elétrons da fosfina para o metal, né, preenchendo aí, orbital vazio. E a retrodoação, tá, do orbital D preenchido do metal para o orbital sigma antiligante
vazio da fosfina, mas vai formar uma interação π, né? Que está mostrando aqui a interação π já depois, né? Não é o orbital da fosfina aqui, é o orbital molecular formado pela retrodonação π. Tá?